O Senhor é bom, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Pai, obrigado pela tua bondade. Nós não cansamos de te agradecer pela bondade e pela misericórdia, pela fidelidade que a todo tempo e a cada momento o Senhor tem dado mostras a nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, pode se sentar. Irmãos, nós adquirimos, não foram muitas dessas Bíblias, vai ter ali na livraria. Ela chama Bíblia 365. Ela não é uma Bíblia como a nossa, né, nessa sequência de livros, mas é uma Bíblia separada por dias, 365 dias, com textos do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento e uma porção de Salmos. Você que nunca leu a Bíblia toda, você pode fazer isso 15 minutos por dia durante um ano, você terá lido o nosso manual de vida. Amém? Sábado nós vamos ter a nossa festa de Natal, às 7h30. Convide seus familiares, convide seus amigos para assistir as apresentações, para ver a festa de Natal que faremos ao Senhor. Eu vou lançar esse novo livro meu aqui, chama Segredos da Prosperidade Financeira. O que Deus pensa sobre dinheiro? Quais são os princípios de prosperidade que estão contidos no manual? Eu tenho um capítulo aqui que eu fiz exclusivo para homens e mulheres de negócios. Quais são os princípios para você prosperar? Você que deseja ter um bom emprego, está desempregado, o que você precisa fazer? Eu ensino aqui coisas que dificilmente você já vai ter ouvido dentro de igreja. Vou lançar ele sábado. Você pode presentear alguém. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. João 17, versículo 20. Quem achou, diga eu achei. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Vamos dizer juntos, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Diga comigo, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém?
Preste muita atenção nas últimas palavras de uma pessoa antes de morrer. O que mais é importante para aquela pessoa, ela vai falar perto da sua morte. Aquilo que mais tem sentido uma pessoa acaba exprimindo nos últimos momentos. Jesus Cristo, antes de caminhar para o seu martírio, ele faz uma oração. E na oração que Jesus faz, há alguns ingredientes que eu e você precisamos prestar atenção, porque de tudo que Cristo poderia interceder por nós, ele intercede geralmente por 3 coisas. Quantas coisas? Jesus intercede pela nossa santificação, repita comigo, santificação. Jesus intercede pela nossa proteção, diga proteção. E Jesus ora pela nossa comunhão, repita comigo, unidade. Por que isso é importante para Jesus? Porque a Santíssima Trindade, o único Deus que se revela através de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles operam juntos em todo momento da história. Quando Deus vai criar o homem, Ele não diz em Gênesis 1:26, eu faço o homem, mas Deus diz, façamos o homem, o verbo está no plural, eles estão juntos criando Adão. Quando nós olhamos o batismo de Jesus, a gente vê a Trindade operando junta. O Filho desce às águas, a voz do Pai ecoa dos céus, eis aí o meu Filho amado em que me alegro, e o Espírito aparece em formato, em movimento de uma pomba descendo sobre ele. Jesus sabe o poder que existe na unidade, porque tudo o que o Pai quer fazer, a Bíblia vai dizer em Isaías 43:13, não tem ninguém que pode impedir. Esse princípio é poderosíssimo, ninguém nunca conseguiu parar a Trindade. E um dos motivos está na oração nos últimos instantes antes de Cristo ir para o martírio, a comunhão. Jesus ora ao Pai e diz assim, Pai, eu oro não só pelos que o Senhor me deu, mas por aqueles que ainda vão crer em mim, nós, aqueles que ganharmos. Jesus ora para que nós sejamos unidos, como a Trindade é unida. Se Deus encontrar unidade aqui na terra, Deus vai poder operar no meio da terra, como acontece no céu. E nós vamos ver no Evangelho de Mateus, que Jesus começa aos seus discípulos durante a caminhada, explicar o que acontece quando o povo de Deus está junto. Jesus disse assim, se 2 ou mais, igreja não precisa de multidão, igreja é 2 ou mais. Jesus disse, se 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu fico no meio deles. Olha que promessa poderosa de unidade. Jesus ele vai um pouco além, e ele diz assim, agora, se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, o Pai vai conceder. As nossas orações em unidade dão deferimento, aprovação nos céus. Jesus Cristo, ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa revelação eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não poderão detê-la. Quando nós estamos juntos, pode abrir porta, pode jogar terra, pode pôr nome em boca de sapo, que a porta do inferno não prevalece. O poder da unidade, ele acaba sendo visto com toda a intensidade no livro de Atos.
A Bíblia diz que os irmãos descobriram esse segredo porque o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles começaram a viver de uma maneira diferente. Todos os dias, quantos dias? Todos os dias, estavam todo mundo na igreja, no templo e de casa em casa. Pergunta para mim, fazendo o quê? Orando. Pergunta para mim, fazendo o quê? Comendo, o que nós mais gostamos de fazer. Todos os dias, no templo, nas casas, orando e comendo. A Bíblia diz que por causa dessa unidade tão intensa, tinha milagre no meio do povo. Por causa dessa unidade tão intensa, não tinha necessitado no meio do povo. Por causa dessa unidade tão intensa, as pessoas tinham um temor muito grande a Deus. Ninguém queria pecar, não é porque pastor fica olhando, ninguém queria pecar, não é com medo de alguém observar, é porque eles não queriam perder aquela presença no meio deles. Jesus orou, não para que nós estivéssemos juntos, irmãos. Eu tenho certeza que você já viu muita gente junta. Você vê em festa muita gente junta, cada um está ali com interesse. Você vê em palanque político muita gente junta, cada um está ali com interesse. Jesus não orou para que nós estivéssemos juntos. Jesus não orou apenas para que nós fôssemos unidos. O que é a diferença do ajuntamento com a união? Porque na união as pessoas ainda estão querendo alguma coisa, um único propósito. Mas tem gente que está unido até conhecer o defeito do outro. Tem gente que está unido até pisar no calo. Jesus não ora nem para que a gente esteja junto, nem para que nós sejamos unidos. Jesus diz, ora para que nós sejamos aperfeiçoados, perfeitos em amor. E perfeição em amor é eu te suportar. Perfeição em amor é eu te perdoar. Perfeição em amor é eu te pedir perdão. Perfeição em amor é eu não te perder por nenhuma coisa que você tenha feito contra mim. Essas últimas palavras de Jesus que nós devemos prestar muita atenção. Em leito de morte, gente muda testamento. Em leito de morte se anotam coisas que vão definir o rumo de uma herança. Antes de morrer, Jesus poderia ter pedido muita coisa para nós, mas Ele pediu algo que Ele sabe que vai trazer todo o restante que nós precisamos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: precisamos ser perfeitos em amor. O diabo sabe de tudo isso. É por isso que Satanás, ele tenta destruir esse princípio. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 17. Lucas capítulo 11, versículo 17. Lucas capítulo 11, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Mas Jesus, sabendo o que se passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Amém? Irmãos, nós temos um inimigo que conhece mais de Bíblia do que qualquer um aqui dentro. Nós temos um inimigo que sabe como Deus age, o que lhe agrada e o que é preciso para que ele opere. O diabo sabe a importância de unidade. É por isso que Satanás guerreia constantemente para dividir famílias, empresas, igrejas. Satanás, ele lança sementes de discórdias, porque Jesus disse que todo reino que está dividido, ele não permanece de pé.
Cantores seculares que eram famosos em 80, famosos em 90 e continuam famosos, eles estão unidos. Mas você pode perceber que toda pessoa que quer dividir, ele procura uma carreira solo. E geralmente quem procura uma carreira solo, ele morre junto daqui a uns anos. Alguns ex-bruxos se converteram e eles fizeram questão de anotar, num de seus testemunhos, que Satanás, ele designa pessoas para entrar em igrejas, para ver como está o ambiente, para que trave a bênção de Deus naquela cidade. E lendo um dos testemunhos dessa pessoa que serviu ao diabo, mas se converteu ao evangelho, ele disse que muitas igrejas que eles entravam, o próprio diabo dizia para eles: não, vocês não precisam ficar aí, vão embora, essa igreja vai morrer sozinha, eles estão divididos, não precisa nem atrapalhar, eles se atrapalham. Irmãos, o que fez famílias tão afortunadas, que você olhava e falava assim: nossa, isso aí vai ter herança, os netos vão viver bem, os bisnetos vão... O que aconteceu naquela família? Uma rixa, uma briga, uma divisão. Quando o diabo quer roubar a tua bênção, ele te desconecta das pessoas que até hoje têm te mantido de pé. A maior estratégia do diabo para te enfraquecer não é tirar oração, não é tirar Bíblia, é te tirar de perto das pessoas que te ajudam. Eu e você precisamos ficar muito alerta ao que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos nós que lutar contra carne ou sangue, mas contra os seres espirituais das trevas, segundo as suas hierarquias. Todas as vezes que você está lutando com alguém, você já está perdendo. O interessante é que as pessoas lutam para ver quem ganha, mas quem entra numa guerra com gente já está perdendo. A nossa bênção e a nossa vitória está em estarmos juntos. É por isso que Satanás usa os seus mais antigos ardis: fofoca, maledicência, estender do dedo, divisão, facção, panelinha, um fala mal do outro, um critica o outro, eu não gosto. Nós precisamos discernir o mundo espiritual, porque o diabo não precisa nada mais do que te afastar de uma pessoa cheia do Espírito Santo para te esvaziar. Talvez o que te manteve de pé até hoje foi gente cheia de Deus perto de você. E quando Satanás quis te matar, ele te sufoca, ele te afasta. No meu segundo livro, Reencontrando os Pilares do Reino, eu escrevo algo de um documentário que eu já assisti, muitos pastores usam para falar disso também. Ainda que sejam animais frágeis, o leão da selva não os ataca de uma vez. Ele fica olhando, ele fica olhando, ele fica olhando, ele fica olhando até que fique um para trás. É por isso que eu e você temos que nos manter em comunhão, porque o que nos faz vencer o diabo é estar junto de gente cheia de Deus. Olha para 3 pessoas próximas a você e diga: eu preciso de você. Eu preciso de você. Mas alguém nessa hora pode falar assim: é porque você não sabe o que me fez. Pastor, se o senhor entendesse o que fulano me fez, eu tenho certeza. Aí Jesus foi traído, Jesus teve uma coroa de espinhos, Jesus veio para salvar gente que cuspiu no seu rosto, e na hora que ele está sendo martirizado por eles, Jesus diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo assim: Pai, o meu negócio não é nem com eles, mas eu prefiro guardar o meu coração antes que eu perco alguma coisa.
Irmãos, certamente vocês já foram feridos. Faz parte da vida alguém te dar a rasteira, te magoar, te trair, fazer algo que deixa marcas na sua vida. Mas nem por isso nos dá o direito de viver de acordo com a vontade do diabo, senão nós vamos perder não só a salvação, como as bênçãos de Deus na terra. E nessa hora sobra para nós duas alternativas. Quantas? Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, aqui quem está dizendo é o apóstolo Paulo, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, um longo ânimo, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Quem está escrevendo isso aqui, você lembra de quem eu disse? Quem que escreveu esse texto? Paulo. Quero te contar uma historinha sobre Paulo, preste atenção aqui. Teve um momento na vida de Paulo que ele estava fazendo um trabalho missionário com Barnabé. Com quem? E tinha um homem ali chamado Marcos. Só que durante esse trabalho, a gente não sabe se Marcos ficou cansado ou ele ficou com medo dos problemas. Marcos vazou, deixou Paulo e Barnabé. Paulo, logo à frente, ele vai ter outra viagem para fazer. E Barnabé gostava muito de Marcos. Barnabé falou assim: Paulo, vamos levar Marcos com a gente. Paulo falou: não, eu não acho legal levar Marcos, ele deixou a gente lá atrás. Paulo e Barnabé se desentendem, porque até homens de Deus têm suas falhas, suas dificuldades. Paulo e Barnabé se desentendem. Paulo pega Silas e vai fazer a obra. Barnabé pega Marcos e vai fazer a obra. Passa tempo. Paulo está preso. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, manda vir até mim Marcos, porque ele me será útil. Aquele homem entendeu que tem coisas que não se descartam, e quem um dia te foi inútil pode te favorecer. Esse mesmo homem, Paulo, um dia ele vai escrever para um dos seus discípulos, Filemão. Havia um escravo de Filemão chamado Onésimo, que vazou, deixou ele. Paulo acaba encontrando Onésimo na prisão. O homem se converte e descobre que ele era escravo de um discípulo de Paulo. Paulo escreve uma carta para Filemão, falando assim: Filemão, fiquei sabendo toda a história. Onésimo conheceu Jesus, recebe ele de volta aí, porque ele é útil para o ministério. Diante dos problemas que nós enfrentamos, das dores, das traições, das trapaças, nós temos duas alternativas. A primeira é seguir o caminho que Paulo segue, é seguir o caminho que Paulo fala para Filemão seguir. É o caminho do perdão, é o caminho do amor, é o caminho da reconciliação. Um dia Jacó, por um conselho materno, ele faz uma ruaça com seu irmão Esaú. Jacó engana o pai, Jacó engana o irmão e Jacó escapole. Passado 20 anos, Deus disse para Jacó: volta lá naquela terra.
Tem coisa que Deus não vai deixar ir para frente na sua vida até você resolver. E se você quiser ir para um novo ano, resolva as pendências de 2023. Deus manda Jacó voltar à terra. Quando Jacó está com medo, o irmão prometeu a morte, passou 20 anos, como que ficou azedo o coração de Esaú? Só que a Bíblia vai dizer em Gênesis 33, verso 4, que quando os dois se encontram, um pula no peito do outro, se abraça e chora, se reconciliam. Nós temos duas alternativas. A primeira, a alternativa de Jacó, a alternativa de Paulo, a alternativa de Filemão, a alternativa do amor. Porque a nossa luta não é contra pessoas, porque o amor nunca falha, porque a arma do amor vence qualquer batalha. Mas nós temos outra alternativa, te falei que são duas. E a segunda alternativa, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse homem, é o caminho de Aitofel. Quem já ouviu falar de Aitofel? Levanta a mão. Quem era Aitofel? Aitofel, ele era conselheiro do homem segundo o coração de Deus. O rei Davi ia tomar uma decisão, chame Aitofel. A Bíblia diz que a palavra de Aitofel era como o conselho do céu. O homem era usado por Deus. Só que Aitofel, 2 Samuel 23 vai dizer que ele é pai de Eliã. Em 2 Samuel também vai dizer que Eliã é pai de Batseba. Aitofel era avô de Batseba. Pastor, quem que é essa mulher? É a mulher que Davi deitou com ela, a mulher com quem Davi adulterou. É o casamento que Davi estragou. O cara era avô. Aitofel viu o rei que ele aconselhava tomando a neta dele e destruindo a vida de Urias. Aitofel não guardou o coração. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23 que sobre tudo que você tem que guardar, você guarda o seu coração. Aitofel tinha motivo para ficar chateado? Tinha. Aitofel tinha motivo para ficar revoltado? Tinha. Aitofel tinha que resolver aquele negócio. Aitofel não resolveu, ele viu, ele ficou tão amargurado. E a Bíblia vai dizer em Hebreus para nós tomarmos cuidado com a amargura, porque ela é como uma raiz que brota. Quantas árvores, irmãos, nessa cidade? Plantou, era bonitinha, fazia sombra, e mal sabia que a raiz estava entrando em todo o encanamento. Depois de uns anos ia levantando o piso, ia levantando o chão. A amargura é esse negócio, depois de uns anos vai destruindo tudo. Aitofel não tratou aquele negócio. Ele ficou tão amargurado que agora ele vai rebelar contra o rei. E ele vai ajudar o filho do rei, Absalão, a amargurar, a causar tristeza no coração do pai. Absalão toma o reino de Davi. Quem é o conselheiro de Absalão? Aitofel. Quando você não trata o seu coração, você fica pior do que as pessoas que você sempre criticou. Quando você não trata o coração, você acaba fazendo aquilo que você sempre criticou os outros a fazerem. Quando você não trata o teu coração, você deixa de ser usado por Deus e se torna uma ferramenta na mão de Satanás. Mas era um homem de Deus, era um homem de Deus. A Bíblia diz que o conselho dele era como se fosse o conselho do céu. Aitofel vai de tanta amargura. Irmão, uma pessoa que está amargurada, ela fica cega, ela faz besteira. Aitofel ficou tão amargurado, mas tão amargurado, que ele vai dar conselho para o filho de roubar o trono do pai. Um dia esse conselho não é bem recebido, porque todo mundo que tem intenção errada, chega uma hora que Deus fala assim: até aqui, daqui você não passa. E o conselho de Aitofel foi rejeitado por Absalão. Aquele homem fica tão triste que ele nunca teve o seu conselho rejeitado. Ele pega a sua jumenta, vai embora e suicida. Para dizer para mim e para você que a amargura sem tratamento é suicídio espiritual.
Tem coisas que lançadas debaixo do tapete não resolve, e mágoa e ressentimento é uma delas. Depois, não, quando chegar a hora a gente conversa. Você está criando um filhote de leão para te devorar daqui a um tempo. Nós seremos feridos. Nós temos duas alternativas para entender que Satanás fará de tudo para roubar a tua unidade, para tomar a tua salvação e as bênçãos de Deus. Deus quer que você ligue na terra e seja ligado nos céus. Deus quer que você se reúne e Jesus apareça. Deus quer operar milagres na sua vida. Só que precisa ser unido. E para ser unido vai ter que suportar muita coisa. É por isso que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso: eu, o prisioneiro do Senhor, eu estou rogando a vocês que andem de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. O que Paulo está dizendo? Irmãos, vocês estavam mortos no pecado. Irmão, Jesus resgatou vocês. Agora andem como cristãos. O que é ser cristão? É pequeno Cristo. Mas o que Cristo passou? Ele foi perseguido, ele foi torturado. E o que Cristo fez? Ele perdoou. Paulo está dizendo: andem dessa maneira. Essa é a vocação que vocês foram chamados. Porque é missão minha e tua preservar a unidade do Espírito. O apóstolo Judas vai dizer, e eu encerro aqui: batalhem juntos pela fé que uma vez foi entregue a todos vocês. A maior guerra que nós precisamos travar não é entre nós, não é entre a nossa família, é entre o diabo defendendo a comunhão, a unidade no vínculo da paz. Eu quero declarar que no nome de Jesus, esse ano você resolverá pendências na sua vida. Eu quero declarar que não te acompanharão para 2024 mágoas, feridas, ressentimentos, dores de traição. Eu quero declarar que nessa noite Jesus, de uma vez por todas, te libertará emocionalmente de raízes de amargura, para que você viva a bênção de Deus no próximo ano. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: o que você acha que eu tenho que fazer? Responda para ele: resolva suas pendências antes que o ano acabe. Vamos aplaudir Jesus nessa hora. Tome o seu lugar, fique de pé. Feche teus olhos nesse momento. Curve a sua cabeça. Deus te trouxe aqui para derramar uma unção de amor na sua vida, para que você ande pelo caminho de Paulo, de Jacó, de Filemon, e não pelo caminho de Caim, e não pelo caminho de Aitofel. Os momentos das dores, do que nos causam, é uma encruzilhada. E nós temos o lado que Paulo andou, e nós temos o lado em que Aitofel suicidou. Deus não te criou para viver um suicídio espiritual. Deus te criou para viver uma bênção, para ter uma unção nova na sua história, para que você nesse final de ano receba um frescor da presença de Jesus, coração leve, alma livre, para voar nas bênçãos de Deus. Eu quero convidar todos os irmãos aqui para frente. Pode bagunçar a cadeira, que daqui a um pouco nós vamos misturar elas mesmo. Queria convidar todo mundo aqui para frente. Quem for chegando, chegue bem perto do altar, para que outros se posicionem atrás de você.
Vai refletindo, enquanto você vai chegando, feche teus olhos, vai refletindo. Como está o seu coração? Seu coração está pesado. Tem pessoas de quem você se desvia. Tem gente que quando você vê parece, sobe um bolo no estômago, uma coisa ruim. Tem gente que você fica sem graça de passar perto. Não é assim que Deus te criou para ser. É isso que traz doenças. Quantas pessoas hoje em dia estão doentes, vão nos melhores médicos e não descobrem as enfermidades. Caminho de Aitofel. Não vou dizer todos, mas muitos diagnósticos de câncer, de úlcera, até testificado pela medicina. Eu não estou falando apenas espiritualmente, pela medicina, ciência. É mágoa, é sentimentos não tratados, é coisas que deviam sentar para resolver e não senta. Você que precisa ser aperfeiçoado em unidade, você que precisa resolver pendências, você que quer crescer no amor do Pai, coloque a mão no seu coração. E diga assim comigo: Espírito Santo, derrame nessa noite uma unção nova de amor sobre o meu coração, no nome de Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado. Não precisa ficar com vergonha não. Nós somos uma família. Se você não sabe o nome de quem está do seu lado, você vai perguntar. E você vai orar por essa pessoa. Você vai pedir para que ela seja aperfeiçoada no amor de Deus. Espírito Santo, derrame uma unção de amor neste lugar. Oh Espírito Santo, vai removendo toda a raiz de amargura no nosso meio. Vai quebrando todo jugo nos lares, nos casamentos, entre pais e filhos, no local de trabalho, entre funcionários e patrões, Senhor. Arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Não, não. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor tu podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações tu podes transformar, com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações tu podes transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar.
Olha aqui para mim. Você sabe o que significa Abacuque, o nome do profeta? Alguém sabe? Significa abraço. Aquele homem dos tempos de maior dificuldade, Deus lhe dá um nome profético para dizer que aquilo que, mesmo que os campos já não tinham mais mantimento, mesmo que nos apriscos não havia mais gado, tinha uma coisa que poderia ser bênção para ele: um abraço. Jesus cura através de abraço. Jesus acalenta a alma através de abraço. Talvez quando você fala: Deus, eu não estou aguentando mais, você está precisando de um abraço de uma pessoa cheia de Deus. A demonstração do amor. Eu gostaria de te convidar a sair nesse lugar. Depois nós vamos jantar. Queria pedir para os homens abraçarem os homens, as mulheres saírem. Dá um abraço no seu irmão nessa noite. Abraço cura. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar. Tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações tu podes transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Irmãos, nós vamos ficar para jantar, para estarmos em comunhão. Eu quero declarar que essa unção de amor te cura essa noite. Essa unção de amor traz renovo nas suas forças. Essa unção de amor traz milagres na sua casa, no nome de Jesus. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, vai até essa pessoa.